Salve família colorada, bora de notícias do nosso Inter. Já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Partida terrível do Internacional. Cara, que coisa louca, isso mas faz parte, tá? Eu falei aqui antes de terminar o jogo. Os times que vão chegar em algum lugar têm disso. Às vezes não jogam nada, mas dão um jeito de vencer. Tá? Vencemos o jogo. Obviamente isso é o mais importante, obviamente se sobrepõe a tudo, obviamente eu tô muito feliz, obviamente eu tenho que tratar como um time que encontrou soluções porque venceu, embora algumas soluções tenham sido absolutamente facilitadas pelo adversário. Mas vamos lá, vamos entender o jogo. Vamos entender o jogo. O Inter começa enfrentando um Vitória que se posicionou defensivamente em duas linhas, né? E o Inter teve extremas dificuldades no primeiro tempo de conseguir fazer sua transição. Mesmo que o Vitória não marcasse sob pressão, o Vitória marcava numa linha intermediária defensiva, no círculo central. O Inter não conseguia fazer a transição, o Internacional não conseguia passar com qualidade, o Inter não tinha volume de bola no meio campo. O Inter foi construir a sua primeira jogada próxima de ter uma chance de gol aos 28 do primeiro tempo, depois teve uma outra chance. O Inter até não correu tanto perigo no primeiro tempo. Então assim, o primeiro tempo do Inter foi de dificuldades extremas. O Internacional não conseguia nem de perto repetir o futebol que inclusive tinha jogado contra o Bragantino no meio da semana, que nem ganhou o jogo, ganhou. Lá o Inter jogou um grande futebol. Só que no final do primeiro tempo, inacreditavelmente, e que bom pra nós, um jogador do Vitória faz um pênalti inacreditável. O Bruno Gomes está no bico da área, está cortando para o meio, para quem sabe chutar, o cara vai e derruba por trás o Bruno Gomes. Nós ganhamos um pênalti no final do primeiro tempo. Ganhamos de presente um pênalti do Vitória no final do primeiro tempo, que nós tínhamos jogado mal. Alan Patrick cobrou e fez o gol. Massa, joinha. Ali eu disse o seguinte, olha, o Inter tá mal no jogo, mas agora tudo vai mudar. Este Vitória, que jogou em duas linhas defensivas, agora vai ter que sair, e aí vai dar mais espaços. O que eu pensei ali? Até agora deu certo pro Vitória, porque foi uma estratégia que surpreendeu o Inter e faz parte, daqui a pouco, os adversários montarem uma estratégia que dá certo, tem um adversário do outro lado. Mas se isso que eu estava dizendo fosse verdade por si só, que seria apenas a estratégia, quando aquela estratégia fosse desmontada, e teve que ser desmontada, porque o Vitória passou a estar atrás no placar, o Inter passaria a ser melhor, como o melhor time que é. Mas aí caiu minha ficha. Porque no segundo tempo, com o Vitória jogando pra frente, numa estratégia completamente diferente do primeiro tempo, o Vitória foi melhor que o Inter. Então, definitivamente, não era só a estratégia. Era uma tarde e noite ruim do Internacional. Nós jogamos pouquíssima bola hoje. Nós abrimos o segundo tempo com o gol do Wesley, numa belíssima jogada. E depois só o Vitória jogou. Houve um momento em que estávamos na roda pro Vitória. Houve um momento que o Vitória construiu uma chance de gol a cada minuto. E no final do jogo, eu já vou para os pormenores, tá? E no final do jogo, um outro presente foi dado pelo Vitória ao Internacional. O zagueiro do Vitória ali deu um passe para o Alan Patrick encostar para o Wesley fazer o gol. Nós tivemos muita sorte no jogo de hoje, tá? A sorte acompanha os bons, mas tivemos muita sorte no jogo de hoje. Mas aí entram os defeitos do Internacional que eu quero me ater aqui porque tem coisas importantes. O sistema defensivo do Internacional hoje, eu falo do miolo, tá? Porque eu acho que o Bruno Gomes, o lateral direito, foi um dos melhores em campo e o Bernabei também fez boa partida. Eu falo do miolo. O que é o miolo da marcação? O miolo da marcação é os dois zagueiros e os dois volantes que ajudam na cobertura. Mas especialmente os dois zagueiros no jogo de hoje. Desastrosos. Absolutamente desastrosos. O Internacional hoje teve durante a partida inteira uma dupla de zaga completamente atrapalhada. E isso certamente pela presença em campo de dois zagueiros que não se conheciam, que não tinham jogado juntos ainda. O Cleiton, zagueiro que estreou hoje, fez uma partida horrorosa. Ele era uma barata tonta em campo. Ele errou absolutamente tudo. Mal posicionado, não entendia o que estava acontecendo. Era cruzado. O gol do Vitória, o Vitória fez um gol
num chuveiro na área de 40 metros que o cara conseguiu se antecipar de cabeça no meio dos dois zagueiros do Inter. Teve outras 2 ou 3 bolas por cima que os jogadores do Vitória também, um buraco no meio de marcação, conseguiram cabecear. Enfim, foi um terror essa dupla de zaga. E aí entra aquilo, né? Muito bonitinho, né? Sábado eu discuti com o João Batista Filho, que disse, Baldasso, tu vai reclamar da venda do Igor Gomes? 5 milhões de dólares, isso é mais importante que tudo. Não, não é mais importante que tudo, JB. O importante é não ter, numa reta decisiva de Brasileiro, uma dupla de zaga como esta que estava em campo hoje, fragilizada. E outra, terminou o jogo com o Vitão sentindo a coxa. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Se o Vitão tiver uma lesão muscular e parar por um tempo, eu vou dizer pra vocês o que vai acontecer. O Inter vai ter só 2 zagueiros no grupo. O Cleiton esse e um guri que nem tava constando, que é o Victor Gabriel. Essa vai ser a dupla de zaga do Inter. Mas bota o Fernando na zaga. Contra o Corinthians, próximo final de semana, o Fernando tá suspenso. Isso é suco de incompetência. E eu berrei antes, como sempre faço. Parem de tratar o Internacional como um banco. Primeiro, o Inter está se aproximando de R$1 bilhão de dívida. Não vai ser os 5 milhões do Igor Gomes que vai fazer o Inter se recuperar. Sabe o que vai fazer o Inter se recuperar? Ter time competitivo que brigue por títulos. Sabe como é que tu vai ter time competitivo que brigue por títulos? Te preocupando com o time dentro de campo, né? Te preocupando com os jogadores que tu tem à disposição. Tu vendeu os zagueiros como vendeu, depois de perder o mercado e ter essa dupla de zaga que tá agora, que foi catastrófica no jogo de hoje, porque não tem entrosamento, porque tá completamente fragilizada, é uma puta de uma barbeiragem. É uma puta de uma barbeiragem, sim senhor, tá? Então foi um desastre no nosso sistema defensivo, tô muito preocupado para a sequência, eu tenho Corinthians fora, eu tenho Grenal daqui a pouco e nós temos problemas importantes. Então, defensivamente, o Inter foi um desastre no jogo de hoje. Um desastre. Do meio pra frente, cara, nós temos espasmos de bom futebol. O Internacional não conseguiu concatenar aquele volume de jogo qualificado dos últimos 5 jogos com o Roger. Eu diria que, olha só que coisa louca, contra o Bragantino, eu disse que o Inter fez uma baita de uma partida e não ganhou. Hoje o Inter fez uma partida terrível e ganhou. Tá bem. Só que, cara, eu ainda sou daqueles que acham que, ao natural, no desenvolver dos jogos, semanas, partidas e meses, o que vai te levar a resultados é desempenho. E eu fiquei assustado com o desempenho hoje. O Inter estava numa noite muito ruim. O Inter teve muita sorte do Vitória entregar 2 gols pra gente. Tá? A verdade é essa, não vou me iludir aqui. Cabe uma reflexão importante sobre o que foi o futebol do Inter hoje. Hoje o Fernando e o Thiago Maia, que são sempre jogadores que fazem um miolo de marcação e saída importante no meio campo hoje. Hoje o Alan Patrick não foi aquele cara que distribui toda a criatividade na armação e na versatilidade de jogadas no meio campo. Os homens espetados de hoje só apareceram quando o Wesley estava dentro da área para fazer o gol, mas não houve triangulações pelos lados do campo. O Valência, centroavante não tivemos. Centroavante não tivemos o jogo todo. O Valência foi terrível no jogo. A ausência do Borré foi muito sentida, tá? A ausência do Borré foi muito sentida. Vamos ver qual o tamanho da lesão dele, nós vamos saber na sequência. O Valência foi terrível e a gente pensava nada pode ser pior. Aí entrou o Alário, que foi pior. Então, assim, fiquei preocupado, sim. Tô feliz com a vitória, óbvio. Que bom, ganhamos, subimos na tabela. O retrospecto do Roger é maravilhoso. Mas hoje foi o pior jogo em desempenho desde que o Roger chegou. Faz parte. Vamos lá.